Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos ao Centro Espírita e Instituição Caminho da Luz. Nós aproveitamos também para dar as nossas boas noites aos companheiros que nos acompanham pelo canal da nossa casa, do YouTube, Seical Anápolis. Na noite de hoje nós vamos ter aqui para as reflexões o nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro de jornada, Maxilânio Lacerda. Maxilânio é um trabalhador incansável da causa espírita, atua mais diretamente na Federação Espírita Brasileira, mas ainda encontra tempo para atender ao convite, ao chamado das casas espíritas, e aí o leque de atividade dele se amplia muito. Para nós é sempre uma alegria ter o Max aqui no nosso meio como companheiro. Então ele fará a reflexão da noite para todos nós. E o tema do nosso encontro é o pensamento e a reforma do caráter. Mas antes de passar a palavra para o Max, nós vamos fazer uma pequena leitura do livro do Espírito Emmanuel, chamado Agora é o Tempo. O capítulo é o 12 e se chama Anotação Rápida. Diz o benfeitor Emmanuel: dialogar sim, agredir não. Falar sim, gritar não. Discernir sim, condenar não. Ensinar sim, impor não. Simplificar sim, complicar não. Entendimento sim, violência não. Vamos à nossa prece, em seguida passamos a palavra ao Max. Deus nosso Pai, nós estamos aqui para Te louvar e colocar as nossas vidas em Suas mãos. Jesus, nosso irmão maior, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui essa noite para relembrarmos os Seus ensinamentos, espiritualidade amiga. Nós agradecemos esse ambiente tão cuidadosamente e carinhosamente preparado para nos receber. Cada um de nós que chegou até essa casa com as nossas necessidades, que essas necessidades possam ser atendidas através de todas essas energias que vêm do alto, através dos ensinamentos que serão transmitidos pelo nosso amigo Max, e que a espiritualidade amiga esteja ao nosso lado, e que estejamos com os corações e mentes abertos para receber essas energias salutares. Esteja conosco, Jesus, neste momento, hoje e sempre. Que assim seja. Então, como todos nós já sabemos, a exposição do Max vai girar em torno de 40, 45 minutos, e logo depois da exposição dele, nós temos a oportunidade de tirar algumas dúvidas, fazer questionamentos e aproveitar o conhecimento do Max. Então, o pessoal pode ficar à vontade que ao término da fala dele, teremos um pequeno espaço para esse bate-papo, para as perguntas. E esse espaço ele é extensivo também aos amigos que estão nos acompanhando lá pelo canal do YouTube. Só mandar as perguntas lá no chat e aí no final a gente troca ideias aqui com o Max. Max. Boa noite a todas e a todos.
Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Nós vamos falar de um poder comum a todos nós: o pensamento. O pensamento pode reformar, mas pode também deformar o caráter. O pensamento é um poder que o ser humano ainda não consegue aquilatar sobre esse imponente mecanismo de modificações de nossas vidas. E o pensamento tem sido objeto de estudo pela doutrina espírita de muito tempo, desde a época do Livro dos Espíritos, com perguntas que são tratadas nesse campo. Há, em particular, um estudioso da doutrina espírita do século XIX, que todos nós conhecemos, Leon Denis, que escreveu um livro que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E lá ele trata, na terceira parte, das potências da alma, uma delas exatamente o pensamento. E no capítulo 24, ele vai abordar esse tema, e ele chamará o capítulo semelhantemente ao tema que nós estamos colocando aqui. E ele diz assim: o pensamento não atua somente em torno de nós, atua principalmente em nós. Vamos começando a prestar atenção. Eu influencio ao meu redor, mas impacto sobre mim mesmo, quando penso. Daí porque pensar é uma tremenda responsabilidade. Diz ele, e isso é confirmado de forma clara nas várias experiências que a doutrina espírita nos propõe, que nós modelamos a nossa alma, modelar, da forma, e seu invólucro, o nosso corpo espiritual, com os nossos pensamentos. Os pensamentos produzem formas, imagens, que se imprimem na matéria sutil do nosso perispírito, de que nós somos compostos de uma matéria sutil. Se nós pudermos ir ao livro A Gênese, de Allan Kardec, o 5º livro do Pentateuco Espírita, nós vamos encontrar na terceira parte do livro, no capítulo 14, que nós tratamos dos fluidos. E lá, num determinado momento desse capítulo, Allan Kardec introduz um subtítulo que chama Fotografia do Pensamento. E ele diz exatamente isso que o nosso Leon Denis acabou de dizer, que nós, quando estamos pensando, ao redor de nós vão se formando imagens, quando esse pensamento é contínuo e com uma certa intensidade, vão formando imagens dinâmicas, como se fosse um filme. E lá ele chega a dizer que se alguém arquiteta o desejo de matar outro alguém, essas imagens começam a ser desenhadas no entorno dele. E aí ele está gerando imagens que ainda estão no campo subjetivo, mas naquele momento ele cria campo específico de atração para entidades espirituais que transitam naquela mesma frequência que ele acabou gerando, que é a frequência do assassínio. E ela vai atrair para si espíritos que também têm esse desejo do assassínio. E esses espíritos vão ajudá-lo a modelar essas imagens e leva a grande possibilidade de executar num processo de obsessão de curta duração. Então, prestem atenção, porque todos os nossos pensamentos geram consequências, por mais simples que eles sejam. Mas nós queremos chamar a atenção para que o nosso Leon Denis cuidou de atender nesse capítulo que nos referimos. Ele disse assim, pouco a pouco, ou seja, com a frequência que nós vamos mantendo certos padrões de pensamento, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Até aqui, ficaríamos no campo que a gente chama da teoria. Mas ele falou uma coisa que André Luiz, depois desse livro, já no século XX, que esse livro foi publicado no final do século XIX, para o início do século XX, André Luiz vai aparecer com uma obra que se chama Libertação, e nessa obra ele vai apresentar um caso de exatamente acontecendo isso que Leon Denis falou, de deformação perispirítica.
nós vamos encontrar um caso de uma visita que André Luiz fazia na casa de um médico. Esse médico tinha recentemente contraído segundas núpcias com uma jovem bastante bonita. A sua primeira esposa havia falecido e ele, de maneira incauta, se envolveu com uma pessoa frívola, que era essa moça. E aí o André Luiz chega com o seu condutor do trabalho, o mentor do trabalho, e ele começa a observar, porque André Luiz tem essa beleza da obra dele, ele observa e traz essas observações para as nossas análises e reflexões. E ele encontra e vai descrever, e eu vou trazer aqui como ele descreve. Ele chega lá e diz que a pequena família se reuniu ao redor da mesa posta. E a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. Então, ela tinha uma presença de beleza que causou impacto no próprio André Luiz. E nós vamos, então, encontrar uma mesa de almoço, por exemplo, com a família reunida. Esse médico tinha filhos e estavam ali reunidos, junto com a segunda esposa. E ele vai descrever essa mulher. A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. Nós estamos falando de 1949, quando esse livro veio a público. O traje elegante e sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso realçavam-lhe a profundeza do olhar. Mas, esse mas quer dizer, na língua portuguesa, que é uma conjunção adversativa que você tem que olhar para trás, antes de olhar para frente, antes de fechar nessa posição para trás. Mas rodeava-se ela de substância fluídica deprimente. O corpo era de uma apresentação irretocável, mas o halo que envolve todos nós, que expande a partir do perispírito, que costuma se chamar de aura, halo vital, esse halo dela tinha uma substância fluídica deprimente. Essa é a expressão que ele usou. Então, ele estava vendo, ao mesmo tempo, o corpo físico, mas estava vendo a expansão energética no entorno dela. E ele descreve como era esse halo. Ele diz que era um halo plúmbeo, ou seja, cinza, denunciando-lhe a posição de inferioridade. Os espíritos podem ler em nós a nossa posição evolutiva de acordo com o nosso espectro de irradiação que o corpo perispiritual emana. Então, nós podemos ser lidos por espíritos que têm essa condição e conseguem, inclusive, perceber doenças antecipadamente em nosso perispírito, com base na coloração, na deformação desse escudo, desse halo que nos reveste. E o André Luiz fez uma descrição que foi definitiva. Denotava claramente que, apesar da beleza física, uma posição de inferioridade espiritual. E ele continua descrevendo. Socialmente, aquela dama devia ser das mais de fino trato. Contudo, terminado o repasto, o almoço, deixou positivamente evidenciada a sua deplorável condição psíquica. Deixou positivamente evidenciada a sua deplorável condição psíquica. Começa pelas coisinhas pequenas que as pessoas às vezes não se dão conta. Depois de uma discussão menos feliz com o marido, e eram recém-casados, a jovem mulher buscou o sono da sesta num divã largo e macio. Essa história está se passando no Rio de Janeiro, que normalmente é quente, e era comum, pelo menos nessa época, as pessoas buscarem a sesta, aquele descanso, aquele sono leve depois do almoço. E o André Luiz observou isso, que ela discutiu com o marido e foi repousar no divã largo e macio. E aí ele conta o que nos interessa. Com enorme surpresa, são palavras dele, com enorme surpresa, aturdido mesmo, ele ficou impactado. Não lhe vi os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual, que abandonava a estrutura carnal entregue ao descanso. Toda vez que a gente dorme, todos nós desdobramos. Mesmo que o corpo espiritual fique perto do corpo físico, nós desdobramos.
É o movimento em que é o descanso, é o retempero para o corpo físico, mas é a libertação parcial do espírito para ele ter com o mundo espiritual, buscando aquilo que lhe apeteça, aquilo que lhe atraia. Então, há espíritos que vão buscar coisas elevadas e há espíritos que vão buscar coisas deprimentes. Essa mulher saiu do corpo e o André Luiz assistiu a cena, ela se desdobrando. E quando ele viu aquela fisionomia do corpo espiritual, que deveria, na normalidade, ser uma réplica do corpo físico, ele não viu isso. Ele viu exatamente algo que o aturdiu. Alguma semelhança era de notar-se. Então, ele notou alguma semelhança com o corpo físico, mas, afinal de contas, a senhora tornara-se irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. Aí eu fiquei pensando assim, né, esse médico não sabe com quem que ele está dormindo, né, coitado? Está dormindo com a bruxa, do ponto de vista espiritual, sim. O aspecto dela era literalmente de um perispírito deformado, ao ponto da beleza dela ser literalmente o oposto no corpo espiritual, que é a essência. O corpo físico pode ser muito bonito e esconder perispíritos horríveis. Pode ser muito feio e esconder perispíritos maravilhosos. Há pessoas que têm uma apresentação física que você olha para ela, a primeira impressão que você tem não é boa, mas quando você chega perto dela, a simples aproximação, você já capta a irradiação dela e você começa a ter um sentimento diferente. Todo mundo há de concordar aqui que nunca, pelo menos eu nunca fiquei sabendo, se vocês souberem, vocês me falam. Eu nunca vi falar que Chico Xavier participou de concursos de beleza, vocês já ficaram sabendo disso? Ele não tinha uma beleza estonteante, tinha? Com todo respeito, Chico Xavier não tinha essa condição. Agora, eu nunca encontrei ninguém que o conheceu, que falasse assim, Max, a gente chegava perto dele, não queria sair. De tão gostoso que era estar do lado dele, porque irradiava dele uma paz, uma tranquilidade. Tinha uma amiga lá da FEB, que agora ela está morando no Rio, que ela disse para mim, quando ela chegava a 50 metros dele, ela começava a chorar convulsivamente, mas um choro de alegria, um choro de expansão da alma dela, pelo simples fato de estar ao lado de um benfeitor como esse. Pensa você de se aproximar de Jesus, como é que seria? A expansão das almas grandes não guarda relação com os corpos físicos. Muitas vezes as almas grandes se escondem em corpos horrorosos para não serem encontradas e não tornarem-se expostas. E muitos deles, quando você se aproxima deles, você daria a sua vida para ficar do lado deles mais tempo possível. Então, essa não era o caso dessa jovem. E eu sempre dizia para os meus meninos na faculdade, né, que geralmente são jovens, na idade de se formar os casais, né, e eu dizia, gente, não escolha só pela beleza física, não, porque pode ser que não dê certo. Além de ter o problema da lei de gravidade, que vocês sabem que tudo cai, né, e mais tarde a beleza não fica tão bela assim, tem os problemas do que está atrás desse corpo. Vá não só pela atração física, vá principalmente pela atração alma a alma. É o que você sente que fala mais alto, e não o que você vê. O que você vê é transitório, fugidio, passageiro, mas o que você sente é permanente. Então, essa escolha, se puder unir o útil ao agradável, uma beleza física com a beleza espiritual, bendito seja, né? Mas se não puder, fique com a beleza espiritual, que você vai ter muito mais vantagem, dizíamos para eles. Ele começa a descrever essa mulher em detalhes. Ele diz que a boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. Gente, ele usou as palavras que eu estou lendo aqui para vocês. Monstruoso. Ela era, fisicamente, uma beldade. Mas, Max, como é que você explica isso? Nosso querido Leon Denis já explicou, mas o André vai trazer uma explicação dilatada daquela que daquela que Leon Denis nos apresentou. Ele vai pegar o benfeitor dele, que vai trazer as explicações, dizendo assim, o homem e a mulher, com seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam, é um processo de criação, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhem, aquelas que você elege para você, aquela que você coloca como centro de razão da sua vida.
Então, se você gosta de infernizar a vida dos outros, você vai estar infernizando a sua própria condição perispiritual. Ele continua dizendo assim: cada crime pode ser um crime não apanhado pelas leis humanas. Um crime, por exemplo, que afeta o emocional de uma outra pessoa, que ele avassala silenciosamente. É um crime. Cada crime, cada queda, cada vez que você desvia para as tentações das coisas perdidas do mundo e se deixa levar por elas, cada crime, cada queda deixam aleijões, são palavras dele, aleijões e sulcos, marcas horrendas no campo da alma. Então veja que não é o ato externo sozinho, ele vai gerar uma impressão perispiritual que vai dar uma marca ao seu perispírito conforme os seus atos, conforme as suas palavras, as suas atitudes, os seus pensamentos. Tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispirítica. Se você pegar o livro que Allan Kardec não publicou, foi publicado 21 anos depois que ele desencarnou, e foi publicado sem as devidas anotações, porque eram notas pessoais de Allan Kardec, eram rascunhos, na verdade, que ele não via como prontos para ir a lume. Mas a sua esposa, Amélie Boudet, resolveu fazer a publicação daquilo lá. Depois a Federação Espírita, com o tempo, vem colocando as contextualizações nos rodapés, porque ele apresenta situações que eram ainda não situações definitivas, e Allan Kardec era muito cuidadoso, não publicava enquanto não tivesse certeza. E ele apresenta um capítulo que chama Teoria da Beleza, que ele não publicaria se ele estivesse encarnado, porque aquela teoria não estava pronta e nem acabada. Mas nessa teoria já existiam posições claras, que eram definitivas, que depois de trabalhadas, com certeza ele teria condição de publicar. E lá ele vai dizer claramente o que nós já sabemos hoje, que o processo evolutivo, ele nos leva à estesia, ou seja, ao embelezamento da alma. Por isso que o ser angelical, ele não tem base de comparação com a beleza sensual da Terra. É uma beleza angelical, o próprio nome está dizendo, é uma beleza transcendental, que transcende qualquer compreensão humana no nível evolutivo atual. E ele faz, inclusive, uma comparação. Se você pegasse uma bela de 2000 anos atrás e comparasse com uma pessoa normal, uma mulher normal, por exemplo, de agora, a mulher normal de agora seria muito mais bela do que aquela de 2000 anos atrás, porque o processo de estesia imprime modificações no corpo espiritual e também no corpo físico. O corpo físico também vai se embelezando. Se você quiser ter mais informações disso, Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís vai dizer que há uma desmaterialização, uma sutilização, uma quintessenciação, tanto do corpo físico como do corpo espiritual, à medida que a criatura evolui. E o caminho disso é o embelezamento. Então, quando você tem pensamento superior, você está caminhando com a evolução no sentido superior da vida. E você está, pouco a pouco, embelezando o seu perispírito, ao ponto de um dia você o tornar angelical. Dentro da qual a individualidade real se manifesta, ou seja, quem somos não é essa forma física que aparece aqui. Quem somos é a forma física que aparece atrás dessa, que é a forma física que não, às vezes, não compatibiliza com a forma, aliás, é a forma espiritual que não compatibiliza com a forma física. Então, eu vou trazer uma nova recomendação para as pessoas que estão pensando em casar. Antes de casar, veja se o seu marido, o seu futuro marido, ou sua futura esposa, vai desdobrar para você dar uma olhadinha antes, tá? Porque se por acaso você vê algo que não seja bom, casa não, deixa para depois. Brincadeiras à parte, a gente vai tendo a nossa realidade sendo percebida pelo corpo espiritual e pelo campo magnético, elemento eletromagnético que gira no entorno dele, que a gente chama de aura. E esse é o corpo que a gente volta para o mundo espiritual. Não é o corpo físico fica aqui, mas esse vai para o mundo espiritual. E aí, esse benfeitor diz para André, há criaturas belas e admiráveis na carne, e que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais. Por que mental? Porque o pensamento nasce da mente. É ali que você
cria o que você quer ser. É ali que você cria o que você quer imprimir sobre você mesmo. Lembra que Leon Denis disse na primeira leitura que fizemos, que nós influenciamos ao nosso redor, mas principalmente influenciamos sobre nós mesmos. Do mesmo modo que há corpos torturados e detestados, horríveis mesmos, no mundo, escondendo os espíritos angélicos de celestial formosura, literalmente se escondendo. Aí ele vai falar daquela jovem, a segunda esposa do médico. Esta irmã desventurada permanece sob o império de espíritos gozadores e animalizados. Quando ele diz animalizados, é quando ele está mais próximo da escala evolutiva basal. Nós temos o mundo primitivo, mundo de expiações, mundos de regeneração e mundos felizes, antes de ascendermos os mundos chamados celestiais. Esses 4 mundos são todos eles ligados à matéria. Temos que encarnar. Quanto mais próximo da base, mais animalizados, ou seja, mais agindo por instinto, a criatura está. Quanto mais para o topo, mais agindo pelo sentimento, a criatura está. Então, o que ele está dizendo, que essa irmã atraía para o lado dela, assim como Kardec, na fotografia do pensamento, demonstrou que um assassino atrai as pessoas do mesmo quilate, essa irmã atraía para ser parte da convivência mental dela. Ou seja, ela tinha obsessores permanentes que ela mesma atraía para si. Não eram obsessores no sentido de fazer mal para ela, eram obsessores no sentido de ajudá-la naquilo que ela mentalmente alimentava. E que por muito tempo, esses obsessores que já tinham domínio sobre ela, a reterão em lastimáveis desequilíbrios. Então, no estágio que ela já estava, que o André Luiz encontrou quando ele chegou na visita, essa mulher já estava com o perispírito deformado, estava ainda com pensamentos completamente tortuosos, sem a menor chance de modificar. Ele não diz que alguém a ensinou a modificar isso. E o benfeitor continua dizendo, acreditamos que ela, sem fé renovadora, sem ideais santificantes, e sem conduta digna, não se precatará tão cedo dos perigos que corre, não se dará conta tão cedo dos perigos que corre. Aqui é o grande ponto da tal da consciência desperta. Por isso que Jesus disse textualmente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que essa mulher se libertará do império que ela mesma impôs sobre si mesma? Que atraiu ainda outros que ajudam esse império a ser mais tenaz ainda do que já era. Simplesmente se renovando, tomando consciência, como eu estou fazendo aqui hoje. Eu estou tomando consciência de que eu posso gerar isso em mim mesmo, vendo o exemplo do outro. Eu estou vendo o exemplo de uma pessoa real, essa situação é real, não é uma imaginação de André, e que eu vejo que eu posso fazer também em mim, do mesmo que ela fez nela, ou o contrário. Eu posso fazer o oposto do que ela fez nela em mim, dependendo se eu tenho fé renovadora, se eu tenho ideal santificante e se eu tenho conduta digna. Então, quando a gente entra numa determinada escola espiritual, uma escola religiosa, que nos ajuda a espiritualizar, nós começamos a modificar os nossos pensamentos no sentido daquilo que nós já temos a convicção que tem que ser, no sentido de elevar-nos para o mais alto, de buscar o mais elevado. E tentamos afastar das tentações que tentam nos reter no charco, na inferioridade, na animalidade. Então, é uma luta que nós travamos, mas travamos com consciência, porque tem uma força que nos impele para Deus, mas tem uma força que nos atrai para o nosso passado, que é, normalmente, tenebroso. Então, a gente tem aqui, nesse momento, o tal do movimento próprio de modificação, que não adianta, se você sabe disso e não se esforça para fazer isso, o saber torna-se insonso, torna-se inútil, porque você não o colocou em prática. Então, uma vez que nós sabemos disso, nós temos que modificar as nossas atitudes. E o caso dela, que ele está fazendo uma projeção, e somente ela se lembrará de chorar, aprender e transformar-se para o bem,
quando se afastar em definitivo do vaso de carne, do corpo físico, na condição autêntica de bruxa. Ele está prevendo que ela vai desencarnar com aquele aspecto horrendo que ela estava se mostrando, porque não há nenhum sinal, ele a conhecia, de que ela estava fazendo alguma renovação de si mesma. Então, esse aqui é o primeiro ponto para as nossas reflexões. Como é que andam os meus pensamentos? Que tipo de pensamentos, sentimentos, atitudes, palavras, atos eu nutro, eu sustento, eu mantenho como habitual, aqueles que eu realmente busco fazer com intensidade e com frequência. São esses que eu tenho que vigiar de imediato, porque são eles que estão imprimindo o que estamos fazendo de nós mesmos. O Leon Denis complementa dizendo assim: se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se, ele usou essa expressão, impregna-se, pouco a pouco, das qualidades do nosso pensamento. É como se você fosse materializando sobre você as necessárias modificações que vão alterando a forma de exposição do seu pensamento transformado em corpo espiritual modificado. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. Por que é a prece? A prece é o pensamento mais elevado que você pode ter. Quando ela é feita a partir do coração, sincera. Ela eleva você além das regiões terrenas. Ela leva você para páramos celestiais que a gente habitualmente não está. No dia a dia, pelas necessidades de sobrevivência, pelas necessidades de atendimento dos nossos caprichos, a gente fica distante desses páramos. Mas durante a prece, sentida, saída do coração, a gente vai lá em cima. E quando a gente faz lá esse movimento, a gente está embelezando, um pouquinho que seja a nossa alma. Agora pensa, se você conseguir manter-se em prece todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Ah, Max, então eu não vou trabalhar? Gente, obrigado, Senhor, por essa chuva. Eu sou de Anápolis, há quase 64 anos. Chuva em junho. Só Jesus na causa. Não é comum. E a gente às vezes passa e lá e fala, nossa, que chuva chata, esfriou. Olha a atitude, a mãozinha. Tenha dó, né, gente? É hora de prece. Obrigado, Senhor. Que chuva abençoada que o Senhor nos mandou. Isso é prece. Prece é um pensamento elevado ao mais alto. Você pode fazer isso a cada momento. O passarinho cantou perto de você. Obrigado, Senhor. Que beleza de canto esse passarinho me deu. Gratuitamente. Você tem vários momentos da sua vida que você pode emanar pensamentos elevados que vão fazer você ardentemente se aproximar do mais alto. Mas atenção, disse Leon Denis, se ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem, o escurecem, como a gente viu o caso da nossa querida menina desse caso aqui. Então, a gente tem que lembrar que pensamento está associado a um outro componente fundamental que chama vontade. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 662, em um comentário, Kardec diz assim: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Ou seja, se eu tenho vontade de me melhorar, de me transformar, eu vou dar a direção para o meu pensamento, que é o leme. A vontade é o leme, ela que dirige o fluxo que eu estou emitindo 24 horas por dia. Você está emitindo um fluxo de pensamento 24 horas por dia. 24 horas. Você não para de pensar nem a hora que está dormindo, porque o corpo está dormindo, mas o espírito nunca dorme. Então, você, na verdade, está propriamente pensando o tempo todo. Mas a vontade, a gente sabe que, como Emmanuel descreveu de maneira maravilhosa, é como se fosse a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da nossa ação mental. Então, quando a gente fala assim, essa pessoa tem força de vontade, é uma pessoa que tem firmeza nas suas decisões. Ela diz que vai conseguir e consegue, porque ela tem essa firmeza íntima. A vontade é poderosa, porque ela dirige todas as nossas forças, inclusive a do pensamento. Ela é o leme, como dissemos, de
todos os tipos de forças incorporadas ao nosso conhecimento. Então, a gente precisa lembrar claramente que a vontade tem que ser o primeiro movimento que nós temos que fazer, se quisermos ter perispíritos mais belos, termos o halo que nos rodeia mais belos, mais simpáticos, mais atrativos, mais embelezados. Então, a gente tem que cuidar disso. Se a gente já tem essa vontade de fazer, demos o primeiro passo. Mas, como a gente está falando em reforma de caráter, o caráter nasce exatamente desse perispírito, dessa estrutura íntima que está solidificada, é o cerne de nós. Por isso que modificar caráter é um trem difícil, porque é o cerne, aquilo que a gente construiu ao longo de sucessivas reencarnações. É a sua carta viva, é você próprio. Modificar esse caráter, transformar esse caráter, dá um trabalho imenso, mas não se faz isso sem vontade. Primeiro de tudo, ele diz que é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos. Ele não disse novidade, não. Lembra de Jesus? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A hora que o pensamento começar a caminhar para um lado que você sabe que não convém, o que você tem que fazer? Jesus diz, orai. Por que orar? Porque orar é quando eu elevo a minha frequência vibratória do pensamento. Eu saio daquela baixa frequência e acesso uma frequência mais alta, e daí em diante eu já estou em outro patamar. Então, primeiro de tudo, fiscalizar foi o termo que ele usou. E depois, disciplinados. Quem manda nos meus pensamentos sou eu, alma. Quem manda neles não é o mundo lá fora que os atrai. Quem manda neles sou eu quem digo o que eu quero pensar. Então, se você tem domínio sobre você, império sobre você, você diz o que tem que pensar, o que não tem que pensar. Então, esse é o primeiro ponto que ele chama aqui para você disciplinar-se como caráter. E aí você vai dar a direção que você precisa. Ele diz assim, a fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque uma coisa gera a outra. E se os atos não são bons, significa que os pensamentos também não o são. Outra coisa que ele diz, depois de disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agente de nosso aperfeiçoamento moral, nós temos que aprender, principalmente, a esquecer, a fazer o sacrifício do eu, a desprender-nos de todo o sentimento de egoísmo. Aqui é o trabalho mais difícil. É você sair de você e começar a pensar no outro. O ama a teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem várias maneiras de fazer isso. A gente pode entrar em contato com livros edificantes, com músicas edificantes, com contatos pessoais edificantes, programas de TV edificantes, palestras edificantes. Tem vários caminhos. Tudo isso a gente pode fazer o contrário também. Nós poderíamos estar optando por estar fazendo outra coisa ao invés de estarmos aqui. Tudo isso é direcionamento da vontade. E tudo isso imprime pouco a pouco no nosso perispírito a imagem que nós estamos formando dele. Então, para as nossas reflexões finais, para a gente conversar um pouquinho, ele diz, Leon Denis, somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Então, é preciso que a gente tenha a insistência no pensamento do bem, porque é aquela velha história, eu estou habituado a outro tipo de pensamento, e eu estou tentando mudar. A tendência é que eu seja arrastado para o que eu sempre fui, que é a zona que eu tinha trabalhado todo o tempo. Eu estou saindo para uma outra zona, que um outro pensamento que não é habitual na minha cabeça, não é habitual no meu espírito. Então, eu tenho que ter a força de manter esse pensamento novo prevalecendo no meu íntimo. Eu tenho que ter a vontade de persistir nisso, mesmo quando, às vezes, eu caia. Mas eu tenho a vigilância, a fiscalização, eu volto a levantar. E tem que ter persistência, porque a tendência é voltar para o que sempre fomos, que é fácil, não dá esforço, não faz trabalho algum. Porque nós somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, que nasceram no pensamento, com os recursos de alterar essas experiências na direção para a verdadeira felicidade com os pensamentos novos que passarmos a imprimir. E os pensamentos novos que passam a imprimir-se na direção do outro são os mais poderosos. E nós precisamos lembrar o que nós temos sempre falado. Cuide do teu pensamento
pois ele gera as tuas palavras. Cuide das tuas palavras, pois elas geram os teus atos. Cuida dos teus atos, pois eles geram os teus hábitos. Hábitos. Cuida dos teus hábitos, pois eles geram o teu caráter. Agora, cuida do teu caráter, pois ele gera o teu destino. Tudo nasce no pensamento e vai se solidificando, se robustecendo, até formar o caráter que determina o seu destino. É isso que nós estamos aqui hoje, trazendo para que nós reflitamos. Pensar é um ato de responsabilidade. E a verdadeira felicidade, disse Leon Denis, neste mundo está na proporção do esquecimento próprio em benefício do outro. Esse é o pensamento mais elevado que você pode buscar para atingir a meta de ser belo, puro e ser aquela pessoa que carrega a paz em si. E lembramos de Jesus para encerrarmos. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos. Ele está se referindo ao sentimento que envolve o pensamento. Então pensa no que você está sentindo quando você está pensando. Se aquilo que você está sentindo é bom, permaneça. Se aquilo que você está sentindo não é bom, afaste-se quando puder, porque aí você se livrará de quedas futuras desnecessárias. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Já antecipando os agradecimentos pelas reflexões, Marcos, e que assunto necessário para as nossas vidas. E por isso, agora nós estamos com o espaço aberto para os amigos que queiram aí questionar o Max. Começou, Max, vamos lá. Max, boa noite. Boa noite. Eu até trabalho meditação, oração, um pouco de vigilância, mas há momentos na vida que as coisas ficam conturbadas, ficam mais difíceis, períodos um pouco mais complexos, e a gente acaba, pela correria, por outras necessidades, vacilando nisso. Eu vinha trabalhando essas questões de meu pensamento há alguns anos, mas assim, meio que, não é parafraseando, quase falando igual Paulo, né? Aquele pensamento que eu gostaria de estar tendo com frequência, eu não tenho, mas aquele que eu não quero fica voltando, porque eu criei hábitos negativos ao longo de um período de vida, ou sei lá de quando. Mas minha pergunta é assim, nesses períodos, mesmo conhecendo essas orientações, o que mais a gente pode fazer para se fortalecer? Então, a bênção da encarnação, ela é assim, sublime, porque quando você reencarna, você deixa de lá alguém que cuida de você de cá, que é chamado guia ou anjo de guarda, como nós quisermos. Essa criatura, esse benfeitor, esse pai em nível espiritual muito superior a nós, ele está sempre pronto a nos socorrer. Ele sabe, tintim por tintim, das situações que nós vamos passar na encarnação, daquilo que foi o geral planejado. Ele sabe dos momentos em que nós vamos enfrentar os grandes testemunhos que nos abalam emocionalmente, nos abalam espiritualmente, nos tiram o chão. A gente, às vezes, não consegue nem emitir um Pai Nosso nessas horas. Parece uma coisa impossível, de tão fora de nós que nos encontramos nessas situações. Faz parte do contexto isso. Mas eu vou falar da minha experiência pessoal, que, tal como você, transito na mesma luta íntima. Toda vez que acontece isso, eu estabeleci para mim uma espécie de mantra. Eu não consigo, às vezes, fazer prece, porque eu estou abalado. Eu vou e canto uma musiquinha que eu cantava para o meu pequenino, que hoje está no plano espiritual. E essa música dizia mais ou menos assim: quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. E quando eu começo a cantar essa música, ela vai me acalmando, porque eu me vejo diante de um ser caríssimo para mim, que eu sei que hoje é ele mesmo, o meu benfeitor.
E aí, quando eu faço isso, eu atraio a presença dele imediatamente, e as custas dele, não as minhas, vai se reequilibrando, e eu começo a articular meus pensamentos ao meu governo, e eu começo a fazer uma prece que está direcionada naquilo que eu desejo, e eu restabeleço o patamar. Então, os desvios existem, mas os meios de suprimi-los também existem, e o maior deles é o seu benfeitor, que está torcendo por você todo o tempo, quando você está se esforçando. E é o esforço que vai qualificar-nos para ascender o mundo espiritual, e não o resultado propriamente dito. É o esforço que faz o espírito para domar as más tendências que o torna verdadeiro espírita, verdadeiro cristão, disse Allan Kardec. Então, nessa hora, você está exercitando. É um exercício íntimo que o mundo de fora nem suspeita que você está fazendo. Ele nem se dá conta da dificuldade íntima que você está vivendo, das turbulências que você está atravessando dentro de você. É o que a gente chama de dor moral. Ninguém vê. Mas você se ancora no seu benfeitor, e ele te eleva, te tira daquele tormentoso mar e te coloca numa situação de apaziguado local, e você retoma os governos da sua vida. E aí ele te deixa. Faz sentido para você? Então faça isso, porque comigo está funcionando, viu? Mais alguém gostaria de aproveitar o Max? Eu sempre esqueço de falar que é um de cada vez para não causar tumulto, mas assim, mesmo que cause tumulto, não tem problema não, viu, gente? Eu também não sei se o pessoal está sustentando, mas me falar que não está pagando hoje não, que hoje é de graça. Então pode aproveitar, gente. Franqueado. Oi, Max, parabéns pela palestra. Obrigado. Como falta muito tempo ainda, acho que seria um azar para todos nós se a gente não aproveitássemos esses momentos com você. Então, vamos aproveitar. Você falou do pensamento como influência na nossa psicosfera, né? No nosso perispírito. Mas fala um pouco também sobre o pensamento que nós encarnados emitimos e que tem influência, né, na formação da própria psicosfera espiritual, por exemplo, no umbral. Bom, o pensamento do encarnado e desencarnado nesse quesito é exatamente o mesmo. Não importa se você está encarnado ou desencarnado, a emanação é da alma. Então, o pensamento ele é uma energia que transpõe tanto a matéria sutilizada do perispírito, como transpõe a matéria grosseira do corpo físico. O importante é que, quando você está pensando em coisas elevadas e elas são constantes, você, sem se dar conta, você está criando ao seu lado uma espécie de campo de simpatia. As pessoas vão se aproximar de você e sentir-se bem do seu lado. Vai ficar assim do seu lado, conversando, sentindo à vontade. Agora, quando você está, por exemplo, envolvido por pensamentos tempestuosos, por sentimentos de rancor, de ódio, você, sem perceber, também vai afastando pessoas que não querem ficar do seu lado, porque elas sentem uma espécie de repulsão, sem que você se dê conta, e elas também. Elas simplesmente não articulam raciocínios para isso. É esse o campo que nós estamos falando. Isso aí é dinâmico, é o tempo todo. Eu posso interromper um e construir o outro no mesmo momento, desde que eu consiga vencer o impulso daquele pensamento ruim e colocar um impulso de um pensamento bom. E essa construção é única e exclusiva de nós. Ninguém poderá fazer isso por nós. Poderão nos auxiliar lembrando: olha, Max, o teu pensamento não está bom, mas não poderão pensar por você, não poderão pensar por mim. Então, esse movimento de pensar é o que rege a vida, do começo ao fim. Essa é um atributo do Espírito, e a força do pensamento vem de Deus, que o Espírito, como atribuição dele, tem para executar a obra do Senhor em si mesmo. Mais alguém? E quando o pensamento suicida te persegue 24 horas por dia? É uma situação muito difícil e muito importante, porque eu estou, assim, com todo respeito, bastante assustado com o índice de pessoas que têm buscado essa fuga. E, inclusive, na minha família, tivemos recentemente um caso de uma tentativa nessa direção, de uma pessoa que eu nunca suspeitava. Nós temos que lembrar que a alma é um complexo
que foi construído em sucessivas reencarnações. Nós trazemos construções felizes, mas também trazemos construções traumáticas. Trazemos construções libertadoras, mas também trazemos construções culposas de remorso. Chega momento em que esse processo que ficou ali durante muito tempo bloqueado, ele começa a emitir aquelas ondas que são ondas que insistem em permanecer naquele campo, por exemplo, traumático da nossa vida ou de uma culpa da nossa vida. E isso nasce dentro da própria criatura. No momento em que ela dá guarida, aí que é importante o ponto. Se ela começar a perceber isso, a lição já foi dada. Vigiai e orai. Então, começou a nascer, para quem está começando a nascer agora, primeira posição, luta contra isso através da prece. Porque quando tem a prece, aquela emanação que está nascendo de você mesma, não é obsessor ainda não, é a própria pessoa gerando as emanações de inquietações da própria alma, e que geralmente esboçam uma rebeldia para consigo mesma e para com Deus. E quando ela vê isso acontecendo, com a lucidez que ela tem hoje, ela lança a mão desse recurso de graça, que se chama prece, ela bloqueia. Porque a prece tem muito mais força do que qualquer problema que a gente traga na gente. E são dois impulsos, o impulso da prece e o impulso dos dramas não resolvidos em nós. E eles vão entrar em degladio, eles vão lutar. E se você permanecer no impulso da prece, ele vai fazendo com que a tensão, a intensidade desse impulso vá diminuindo pouco a pouco. Não quer dizer que você vai se livrar, eu fiz a prece, acabou, não vai vir mais esse impulso. Não, ele vai vir de novo. Nós falamos da palavra persistência. Se vem de novo, eu contraponho de novo. Eu emito uma barreira nova de novo, que é a prece. Então, eu tenho que ter esse exercício da prece e confiança absoluta em Deus, porque nenhuma folha cai sem que Ele permita. E Ele me dá o poder de contrapor a mim mesmo, aos meus próprios problemas. Eu vou reduzindo a intensidade daquelas emanações que eu ainda carrego em mim, e eu vou fazendo com que elas fiquem tão fracas, que depois de um tempo elas não vêm mais à tona. Entende? Esse é o primeiro ponto. Mas se a pessoa foi invigilante, não fez isso, e esses pensamentos estão instalados agora, persistentes, um tratamento terapêutico precisa ser feito. A pessoa não consegue mais sair sozinha. Que tratamento terapêutico é esse? Você pode fazer numa casa espírita, um tratamento espiritual. Por exemplo, lá na Comunhão Espírita de Brasília, onde a gente trabalha, nós temos um grupo, que é o Grupo Leon Denis, em que as pessoas de vários naipes de problemas, seja problemas físicos, problemas morais, elas nos procuram. E lá tem camas que a gente tem, as pessoas deitam nas camas e ficam lá no tratamento espiritual por 1 hora, recebendo passes, geralmente são 2 médiuns, passes dirigidos pela intuição que vem dos benfeitores. E muitas vezes as pessoas chegam com ideias dessas, e com a frequência de normalmente 6 semanas mínimas, essa pessoa vai mudando os seus pensamentos, porque antes ela também é conversada com ela, e depois ela também é conversada com ela. E pouco a pouco ela vai começando a ter o domínio de novo sobre si mesma e volta ao estágio de impor a barreira com a própria prece. Então, o tratamento espiritual nessa hora é um mecanismo importantíssimo, e as casas espíritas oferecem isso na sua maioria. Mas também o tratamento médico, em certas situações, é necessário, porque geralmente quando esses pensamentos estão vindo à tona, é como se fosse uma carga que está vindo, como se fosse um vulcão lançando essas coisas que a gente não consegue conter. Então a gente precisa colocar isso para fora, fazer a cartaz, para que alguém que nos ouça, que vai ser inspirado, esteja num consultório médico ou num centro espírita, vai ser inspirado por um benfeitor para falar o que eu preciso ouvir. E às vezes aquilo que eu ouço me dá forças para poder suprir aquilo que hoje não supriria sozinho. Mesmo se não tivéssemos feito prece, a palavra de alguém acorda em mim algo que eu já tinha, que eu não conseguia usar. Então, nós temos 3 mecanismos: a prece de início, temos o tratamento espiritual na casa espírita, e coadjuvante a esse, o tratamento médico também, a terapia também de um psicólogo, ou seja, dependendo do caso, que seja, de um médico especializado nesse campo. Se ele puder ser espírita, melhor ainda, porque ele vai direcionar o trabalho da academia científica associado com a academia espiritual. Temos mais uns minutinhos. Alguém quer flechar o Max?
Max, apesar do tempo, essa semana que está terminando, me trouxe uma situação bem interessante. O planeta, naturalmente, está atravessando estágios difíceis de conflitos, de convivência e tal. E aí um rapaz, meu amigo, estávamos juntos, e ele foi comentar sobre um episódio que ocorreu lá nos Estados Unidos com a chegada das seleções brasileiras, o que o magoou muito ao ver as reportagens da televisão. E aí acabamos entrando para o campo das guerras. E como o assunto hoje foi sobre o pensamento, ele falou: Inácio, me desculpe, eu não consigo ser otimista. Eu não vejo futuro para o planeta. Eu vejo que o planeta está numa situação cada vez mais degradante. E claro, eu não ia digladiar com ele, nós não íamos brigar por isso. Mas eu falei, e a gente nesse momento precisa dar a nossa contribuição pelo pensamento. E ele falou: e você acha que um pensamento único meu vai resolver o problema da Terra? Eu achei interessante, porque ele me afrontou. E agora eu vou transferir isso para você, eu espero que ele esteja vendo. E se ele não estiver vendo, eu assim, bem evangelicamente, vou encaminhar essa palestra para ele. Vamos imaginar que aqui agora nós apaguemos as luzes e cada um de vocês receba uma vela. Mas a responsabilidade de acender a vela é sua. Como é que será essa sala se uma pessoa acender? Um cantinho da sala irá ser visto. Concordam? Imagine que mais uma, vendo aquele cantinho aceso, acenda a sua. Um outro cantinho irá ser visto. Imagine que outro, contagiado por esse mesmo impulso, acenda a sua. E assim, multiplicando, as velas vão se acendendo e a luz vai vencendo a sombra por completo. Não há como vencer o mal se não for por anteparo do bem. A escuridão, nessa analogia, simboliza o mal, a ausência do bem. E a vela, a luz, simboliza o bem que nós podemos gerar de nós mesmos com um simples pensamento. Não tem nenhum esforço, você não tem que gastar um tostão furado, você não tem que sair do lugar onde você está para contribuir com o bem do planeta. Imagine que essa sala se transforme no nosso planeta inteiro e as pessoas todas acendam a vela do pensamento no bem. O que vai acontecer com essas pessoas que buscam o mal? Elas vão se apagar, porque elas não vão conseguir se sustentar diante da luz, porque a sombra é apenas uma imaginação, ela não existe de fato, ela é simplesmente a ausência da luz, assim como o mal é apenas a ausência do bem. São criaturas que ainda não conhecem o bem e, portanto, não sabem senti-lo, mas no momento em que as velas do pensamento no bem estiverem ao seu lado, será insuportável para ele permanecer na escuridão. Maravilha, vou encaminhar amorosamente para ele essa informação. Bom, nosso tempo já vai e nós mais uma vez renovamos os nossos agradecimentos pela sua disposição, pelo seu esforço e pela sua entrega em sair de Brasília para vir aqui atender ao convite desta casa e de tantas outras casas. Suas considerações finais. A responsabilidade de pensar é sempre nossa, né? Não podemos esquecer disso. Então, que nós cuidemos, como disse Leon Denis, de fiscalizar os nossos pensamentos. Eu não estou dizendo que isso é fácil, porque como o colega da primeira pergunta disse, eles às vezes vêm intempestivamente a nos afetar a harmonia do dia. E é isso mesmo, é uma luta que estamos travando contra nós mesmos. E essa luta só vai ser vencida se eu impor barreira contra ela, que é o pensamento no bem. Viver o bem, fazer o bem, pensar no bem, falar no bem, sentir o bem, é a única maneira de nós modificarmos o nosso mundo íntimo, como modificar o mundo externo. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Antes de nós passarmos para o passe coletivo, nós temos algumas informações. Primeiro que, na semana que vem, a reflexão está por conta da nossa companheira Leandra Almeida. Ela fará a exposição da noite. Algumas outras informações.
quando vocês forem sair aqui do salão, ali ao lado da biblioteca, tem uma pequena estante, está escrito assim, empréstimo. Se você achar um daqueles livros que estão expostos nessa estante à parte ali, pode levar como empréstimo. E também vai ter uma mesinha ali, onde está escrito assim, doação. Aonde você vira escrito doação, se você interessar por algum daqueles livros lá, pega e leva embora, não precisa devolver de jeito nenhum, tá bom? É teu, presente. Então, você fica com duas possibilidades. Olhar lá na estante de empréstimo, e se nem o da estantezinha de empréstimo interessar, mas se olhar para a nossa biblioteca de empréstimo e tiver interesse por um outro livro, veja se tem lá e peça emprestado, tá bom? Também nós queremos lembrar os companheiros que aqui em Anápolis, na primeira semana de julho, vai acontecer, como tem acontecido há mais de 50 anos, a Semana Espírita de Anápolis, que vai ocorrer lá no auditório do INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento, o antigo Hospital Espírita de Psiquiatria. E nesse período da Semana Espírita, esta casa vai estar, claro, entre aspas, fechada, pelo menos materialmente, porque nós vamos estar lá no auditório do INSEB para a Semana Espírita. E estamos aproveitando para convidar todos aqueles que tiverem interesse, se não der para você ir todos os dias, escolhe um dos temas que vai ser abordado lá na Semana Espírita, vai ser do dia 6, parece, ao dia 11 de julho, é isso, Thomas? É do dia 6 ao dia 11 de julho. E também é uma oportunidade da gente prestigiar as atividades do movimento espírita aqui de Anápolis. Lembrando que, depois da Semana Espírita, aqui em nossa casa, toda segunda-feira, nós teremos estudos que no mês de julho a gente chama de estudos coletivos, porque, como é usual aqui em nossa casa, toda segunda-feira, das 19h30 até as 21h30, tem estudos, toda segunda-feira. No mês de julho, esses estudos alteram um pouquinho, porque no comum, no geral, os estudos acontecem em salas específicas, para quem está chegando, para quem já andou um pouco mais, para quem já tem intimidade com a casa. São salas específicas. Em julho, ao invés de serem salas específicas, nós nos reunimos todos no mesmo ambiente para o estudo de algum tema específico. E aí, quando vem agosto, primeira semana de agosto, primeira, segunda, aí retomamos os estudos. Aliás, fica aqui o convite para quem tem vontade de aprofundar o conhecimento do bisturi da informação sobre a doutrina espírita, a segunda-feira à noite é um bom momento para isso. Agora, então, nós vamos, agradecendo mais uma vez o Max, pedindo a Jesus que ampare você e a sua família, nós vamos para a nossa prece final, e durante a prece os passistas vão se distribuir aqui pelo salão, e nós teremos o passe coletivo. E no passe coletivo, cada um de nós pode fazer a sua conexão com o alto, de modo que as nossas necessidades interiores possam ser auxiliadas pelo plano espiritual. Vamos à nossa prece? Querido Mestre Jesus, como estamos gratos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, pela escolha que fizemos hoje de estar nesse ambiente, presencialmente e virtualmente. Obrigada pelo aprendizado e por tua presença. Pedimos aos benfeitores, nossos amigos, que nos amparam
a todo momento, que sigam conosco e nos mantenham sustentados nesses momentos em que são tão desafiadores para nós, que é aquele momento em que saímos daqui e enfrentamos o mundo, onde nos confrontamos com nós mesmos, cada um com as nossas dores, cada um com os nossos desafios. Que eles nos surgiram sempre para o bem e que o nosso pensamento esteja cada vez mais disciplinado a buscar essas sugestões de amor e de paz. Pedimos, querido Mestre, que acompanhe esse irmão Maxilânio, que gentilmente veio até nós e nos conduziu de forma tão amorosa a reflexões tão profundas nessa noite. Acompanhe-o em segurança ao retorno do seu lar. E fique conosco, Senhor, em cada momento, ao longo dessa semana, que nos seja capaz de relembrar o aprendizado de hoje, as reflexões dessa noite, em cada instante da nossa semana. Somos muito gratos de todo o coração. Que assim seja. Nós vamos lembrando aos amigos que a água fluidificada também está disponível para quem desejar. E mais uma vez estamos lembrando que às quintas-feiras, às 19h30, nós temos aqui reunião pública com passe personalizado ou individualizado. Tenhamos todo